Existem histórias de amor no Brasil que começam com um sorriso, mas também existem aquelas que começam com uma tempestade que varre o coração e deixa o céu límpido depois que tudo é levado embora. O Rio de Janeiro, com o mar azul de Copacabana e o som do samba misturado ao vento, sempre sabe testemunhar as quedas mais dolorosas e os renascimentos mais intensos. Esta é a história de uma mulher que se encontra entre as ruínas de si mesma, apenas para descobrir um amor forte o bastante para fazer seu coração voltar a bater no ritmo da cidade. Uma história sobre desmoronar, se levantar, e sobre a dança suave de duas almas que se encontram num momento que ninguém poderia prever. Naquela tarde em Ipanema, o sol dourado caía como mel sobre cada telhado, cada janela, que refletia o céu azul vibrante, e cada onda que batia na areia branca, como se o rio estivesse perdido no seu próprio samba, sem perceber que o coração de uma mulher estava prestes a despencar no abismo mais profundo da vida dela. Débora Soares, com os cabelos castanhos macios presos de leve por um grampo de pérola, caminhava rápido pela calçada de pedras pretas e brancas da Avenida Vieira Souto, o coração batendo descompassado, tanto pela ansiedade do casamento que se aproximava, quanto pela mensagem estranha de Rodrigo, o homem que ela acreditou ser o amor da sua vida. Débora, precisamos conversar. Encontre-me no café. Aquela frase tão familiar sempre trouxera aconchego quando Rodrigo queria compartilhar algo, mas hoje soava diferente, fria, curta, afiada como uma lâmina fina. Ela tentou afastar o pressentimento, dizendo a si mesma que estava exagerando, que homens ficam nervosos antes do casamento, que talvez Rodrigo só quisesse ajustar algum detalhe da cerimônia. Ela acreditou nisso até o último instante. Quando empurrou a porta do café na esquina, o pequeno sino tocou anunciando uma mudança que ela ainda não sabia nomear. Rodrigo já estava lá na mesa perto da janela, voltada para o mar onde a brisa da tarde balançava suavemente a cortina branca fina como um sopro. Mas não havia sorriso. Não havia toque de mãos. Não havia a luz familiar nos olhos dele. Só as mãos entrelaçadas tensas e um olhar distante, como se ela fosse parte de um passado do qual ele queria escapar. Ela se sentou tentando sorrir, tentando reencontrar um pouco do calor que já existira entre eles. Mas quando Rodrigo abriu a boca, a voz dele caiu como um martelo sobre pedra. Débora, eu não vou me casar com você. O tempo congelou. Cada sílaba caiu como gotas de gelo. Todos os sons do café desapareceram, o tilintar das xícaras, o riso do casal jovem, na mesa ao lado, o ônibus passando na rua, até mesmo o som das ondas. Tudo se afastou, como se o mundo já não pertencesse a ela. Ela o encarou sem piscar, procurando algum engano, alguma faísca de carinho nos olhos, que um dia amara até doer. Mas não havia nada além de frieza. Como assim? Ela sussurrou, a voz quebrada, como se já não tivesse direito de usá-la. Rodrigo suspirou como se aquilo fosse difícil para ele. E isso a feriu mais do que qualquer golpe. Você não é suficiente para mim. Não suficiente. Não à altura. Não no nível. Aquela frase não era uma faca, era fogo queimando todo o orgulho que ela construíra ao longo de 33 anos de vida. Ele continuou, e cada frase era um corte novo. Eu encontrei alguém. Uma mulher que me leva para o mundo que eu quero. Uma mulher que tem presença, influência, poder. Marcela Vasconcelos. Um nome que ela só vira em revistas de negócios agora se tornava a sentença que condenava o seu coração. Ela não sabia quanto tempo ficou ali. As lágrimas tinham começado a cair em algum momento que ela não lembrava. Só lembrava da mão de Rodrigo sobre a mesa, antes de levantar limpa sem um traço de hesitação ou arrependimento. Espero que você entenda. Não é pessoal. É sobre meu futuro. Não é pessoal. Ele acabara de esmagar o futuro dela, exatamente no lugar onde tinham vivido alguns de seus dias mais lindos. E então, ele se virou e saiu do café, deixando-a ali pequena, trêmula, perdida, entre olhares curiosos e compassivos. Ao sair para a rua, o vento do mar bateu no rosto dela,
misturando suas lágrimas ao sal do oceano. As ruas de Ipanema estavam cheias, mas ela se sentia como um fantasma, vagando entre a multidão colorida. Os casais de mãos dadas, os corredores conversando, e rindo as crianças, correndo atrás das ondas. Tudo eram facas, girando dentro dela, lembrando-lhe que o mundo ainda era feliz, menos ela, que acabara de perder tudo. Ela caminhou sem rumo pela praia, as pernas trêmulas, mais pelo choque do que pelo cansaço. Já imaginara aquele lugar como cenário das fotos de casamento com Rodrigo, onde caminharam de mãos dadas, ao pôr do sol, depois de casados. Agora cada onda que tocava a areia parecia levar consigo pedaços dos sonhos que tinham se despedaçado. Lembrou-se das noites em que se sentavam na areia para beber água de coco e Rodrigo dizia: "Eu prometo que nunca vou te deixar." Essa promessa agora não passava da piada mais cruel. Quando chegou a Santa Teresa, a luz amarela das ladeiras de pedra deixava o bairro mais romântico do que qualquer outro do Rio. Mas naquela noite só tornava tudo mais triste. Seu pequeno apartamento ficava no terceiro andar, com uma janela que dava para as ruas sinuosas, onde às vezes alguém tocava violão no meio da noite. Mas hoje não havia música, só um silêncio pesado que enchia o ar. Ao abrir a porta, ela sentiu o ar faltar. O vestido de noiva branco e marfim pendurado na porta do armário e brilhando sob a luz amarela era agora a visão mais cruel. Antes era orgulho, promessa, felicidade à espreita. Agora parecia a alma da própria dor olhando fixamente para ela. Ela deixou a bolsa no chão, aproximou-se do vestido e tocou o tule macio com mãos trêmulas. As lágrimas voltaram quentes e furiosas. Cada detalhe da renda lembrava as vezes em que Rodrigo a abraçava por trás, dizendo que ela era a mulher perfeita para ele. Palavras que agora pareciam enganações baratas. Ela apertou a renda na mão, como se quisesse rasgá-la, mas deixou cair sem forças, sem coragem, para destruir algo que já fora símbolo de tanta fé. Ela desabou ali diante do vestido, abraçando-o como se abraçasse um corpo sem vida. O celular tocava sem parar. Mensagens da mãe de Clara, dos amigos todos, enviando votos de felicidade pelo casamento que se aproximava. Ela desligou o aparelho e o jogou no sofá. Encolheu-se no chão tremendo de frio, como se o Rio, a cidade do sol e do samba, tivesse virado as costas para ela. Naquela noite, ouviu a chuva batendo no telhado de Santa Teresa. O rio na chuva sempre fora bonito, mas hoje estava estranho de tão triste. Cada gota parecia afundar ainda mais o coração que acabara de se quebrar. Ela não chorou mais. Já não restava nada. Apenas ficou ali imóvel, deixando a escuridão abraçá-la. Quando o dia quase amanheceu, ela se levantou e olhou para o espelho. A mulher refletida não era a Débora de ontem. Não era a noiva prestes a se casar. Não era a mulher que sorria quando ouvia o bondinho passando lá embaixo. Era alguém de olhos vermelhos, rosto pálido, lábios trêmulos e um coração que já não estava inteiro. "Você não é suficiente." A frase ecoou de novo, mas dessa vez, nos olhos vermelhos, havia uma pequena luz muito fraca, mas real, algo que se recusava a morrer. E foi ali que a queda começou a se transformar em despertar, mesmo que ela ainda não soubesse disso. Na manhã seguinte ao desmoronamento, Santa Teresa estava mergulhada na luz enevoada do rio, enquanto as nuvens ainda se agarravam ao céu depois da chuva da noite anterior. As colinas verdes pareciam adormecidas, e as ladeiras de pedra por onde o bondinho passava ainda estavam úmidas, refletindo um tom acinzentado do céu. Mas nem mesmo aquele cenário suave era capaz de aliviar a espessa camada de cinzas que cobria o coração de Débora. Ela abriu os olhos com a sensação de alguém que desperta depois de ter sido arrancado durante uma noite inteira do próprio mundo. Não era sonho, não era engano. Rodrigo realmente a havia abandonado há 5 dias do casamento. Não 3 dias. Restavam apenas 3, se contasse o calendário original. Esse intervalo pairava no ar, como um corte queimando a pele.
Cada vez que ela lembrava, o coração se contraía numa dor que era ao mesmo tempo física e emocional. Seu apartamento, antes um refúgio de criatividade, onde passava noites misturando cores e dando forma às ideias como uma pintora, construindo seu próprio sonho, agora parecia uma caixa cheia de gritos silenciosos. Os objetos continuavam no lugar, mas nenhum deles era o mesmo. A mesa onde costumava espalhar seus projetos estava coberta de lembretes que ela não tinha forças para ler, contas, panfletos de serviços para casamento, o convite que ela e Rodrigo tinham escolhido juntos. A barra do vestido de noiva cintilava sob a luz cruelmente linda. Cada vez que Débora passava por ali, desviava o olhar do reflexo no vidro do armário, onde o vestido branco parecia fitá-la de volta. O espaço ao redor dela parecia congelado, mas o mundo lá fora seguia vibrando no ritmo diário do rio. O som das motos, dos vendedores ambulantes, dos pássaros, pousados nos fios, enquanto o sol tentava atravessar as nuvens, tudo parecia zombar do vazio dentro dela. Ninguém sabia que ela estava sentada na beira da cama com as mãos cobrindo a cabeça, respirando como alguém que emergiu do fundo do mar, sem mais fôlego para viver. O celular vibrou de novo. Mais mensagens de felicitações pelo casamento prestes a acontecer. Mas tá chegando o grande dia. Ela queria desligar o aparelho, jogá-lo contra a parede, para destruir o som familiar. Mas tudo que conseguiu foi virá-lo para baixo para não ver a tela acender. Cada mensagem era uma tesoura cortando o que restava do seu orgulho. Todos ainda esperavam vê-la de vestido branco, caminhando até o altar, sorrindo ao lado de Rodrigo. Ninguém sabia que ela tinha sido deixada para trás no próprio mundo. E então, como uma rachadura que se espalha lentamente pelo vidro, começaram os primeiros murmúrios no corredor do prédio. Santa Teresa era um bairro artístico romântico, mas pequeno demais para que um segredo sobrevivesse por mais de 2 horas. Débora ouviu 2 vizinhas conversando do lado de fora. Você soube, Rodrigo largou ela. Faltando dias para o casamento. Nossa, que vergonha. Eu vi fotos dele com a Marcela. Já estão de mãos dadas por aí. Aquilo eram agulhas empurradas devagar contra o coração. Ela sabia que não era maldade, mas falavam dela como quem comenta um boato interessante, não como de uma mulher que perdera sua vida em uma tarde. Ela tentou se erguer, mas suas pernas fraquejaram e quase caiu. Segurou-se na beirada da cama e arrastou-se até o banheiro. A água fria no rosto trouxe um instante de lucidez, mas logo as lembranças voltaram afiadas. Rodrigo sentado, a voz gelada. Você não é suficiente. O rosto dele inabalável. Falava como quem toma uma decisão prática, como se deixá-la fosse o passo óbvio a seguir. Débora ergueu o olhar para o espelho. Olheiras profundas, pele pálida, lábios secos. Aquela não era a Débora que sorria ao ouvir o vento passando pelas árvores antigas de Santa Teresa. Era a sombra de alguém perdendo a própria alma. O celular vibrou outra vez, mas agora era uma notificação de rede social. Ela abriu meio por medo, meio por autossabotagem, e então viu. Rodrigo e Marcela sem disfarce, sem pudor, sem vergonha, sorrindo de mãos dadas, entrando em um restaurante elegante no Leblon. Sob a foto, dezenas de comentários, casal lindo, perfeitos juntos. Finalmente Rodrigo encontrou alguém à altura dele. Sua garganta se fechou. Mas o pior foi um comentário pequeno, quase insignificante. A Débora nunca teria esse brilho. Ela desligou o telefone às mãos, tremendo sem controle. O peito parecia apertado por uma mão gigante. Sentia raiva, dor e um tipo de pequenez que feria mais do que tudo. Uma vergonha profunda impossível de descrever. Não chorou. O corpo já não tinha lágrimas. Restava apenas um deserto seco, onde antes havia um coração fértil e cheio de esperança. Sentou-se no sofá, abraçou uma almofada e ficou olhando para o vazio por quase 1 hora como alguém diante de 2 caminhos sem saber qual levaria à sobrevivência. A campainha tocou.
No começo achou que imaginava, mas o toque veio de novo insistente e familiar. Ela se levantou e abriu a porta. Clara. E bastou ver o rosto da melhor amiga para que todas as defesas que Débora tentara erguer desabassem. Clara não disse nada no primeiro instante. Apenas a encarou com aquele olhar intenso, que ela tinha uma intensidade feita de amor, não de fúria, e entrou fechando a porta atrás de si. Clara a abraçou. Um abraço sem floreios, sem frases vazias, apenas braços firmes, tentando segurar as partes dela que estavam caindo. E só nesse abraço, Débora conseguiu chorar de novo, um choro preso, cansado, como as últimas ondas de uma tempestade, antes do mar ficar calmo. Clara a deixou chorar, uma mão acariciando seus cabelos, a outra segurando seu ombro. Amiga, o que ele fez com você não tem perdão, murmurou com a voz carregada de indignação. Quando as lágrimas rarearam, Clara puxou Débora para o sofá e a fitou como quem assume uma missão urgente. Você não pode deixar isso te destruir. Eu sei que dói, mas não deixa. Ele já te machucou demais. Débora assentiu levemente, mas por dentro estava em conflito. Sabia que Clara estava certa, mas como se levanta tão rápido quando o coração foi moído? Clara ficou ali a tarde inteira. Arrumou a sala, juntou tudo que lembrava o casamento em uma caixa grande, não para jogar fora, mas para colocar num canto escondido longe dos olhos de Débora. Não pediu autorização. Ela conhecia Débora bem demais. Sabia que se as lembranças ficassem à vista, a dor não teria onde se esconder. Quando Clara foi embora no início da noite, a chuva voltou fina, delicada como lágrimas atrasadas da cidade. Débora ficou à janela vendo Santa Teresa coberta pela luz amarela branda dos postes. Observou os bondinhos cruzando as ladeiras como fios costurando a alma do bairro. Normalmente aquela visão trazia paz. Mas naquela noite só intensificava a sensação de que a vida dos outros seguia, enquanto a dela permanecia parada em uma estação sem nenhum trem. Quando se virou, o vestido ainda estava lá, ainda branco, ainda lindo, ainda intacto, mas agora era a lembrança mais cruel. Ela se aproximou, olhando para a renda escolhida com tanto cuidado numa tarde ensolarada cheia de risos. Aquelas lembranças eram lâminas entrando fundo. Estendeu a mão e tocou o tecido desta vez, sem tremer, mas com firmeza. Quis rasgar, destruir, libertar-se, mas quando puxou levemente a renda, algo estranho a fez parar. Não era apego, nem saudade. Era algo que não sabia nomear. Talvez uma parte pequena dela ainda não estivesse pronta para destruir tudo. Talvez uma parte dela ainda quisesse ser amada, mesmo que o amor tivesse mudado de forma. Naquela noite, ela deitou na cama e encarou o teto no escuro. O sono não veio. Lembrou-se da voz de Rodrigo dizendo que ela não era suficiente. Lembrou-se do rosto de Marcela na revista. Lembrou-se dos planos de casamento, das noites juntas no sofá, falando sobre o futuro. Cada memória era uma facada, e o coração estava cheio delas. Quando a primeira luz da manhã tocou a janela, Débora percebeu algo. Ela ainda não conseguia se levantar. Mas também não queria morrer mais uma vez. Entre um e outro, havia um espaço estranho, onde não se avança, não se retrocede, apenas se existe. E ela sabia que os próximos dias seriam longos como um inverno sem sol. Mas naquele instante nebuloso, algo pequeno e importante aconteceu. No fundo de seus olhos, cansados e vermelhos, havia um brilho tênue, quase invisível, mas vivo. Algo como um broto escondido sob a terra seca. Ela não sabia o que era. Ainda não. Mas estava ali. E seria exatamente essa luz frágil que a guiaria para uma jornada que ela jamais imaginaria. Naquela noite, o rio voltou a chover. A chuva de Santa Teresa sempre foi diferente, caía mais devagar, mais densa, como uma bossa nova melancólica, marcando o ritmo sobre os telhados antigos. O som da água era constante e aconchegante para muitos, mas para Débora soava como o eco distante da solidão que preenchia seu pequeno apartamento. Ela estava sentada sozinha em um canto da sala na cadeira de vime,
que ela e Rodrigo haviam escolhido juntos, numa feira de artesãos, com uma xícara de chá frio à frente e a luz amarelada do abajur, feito de madeira reaproveitada. O ambiente parecia romântico de certo modo, mas dentro dela, tudo se desmanchava como papel molhado. Desde que Rodrigo a deixara no café, o tempo se misturava como fumaça. Não havia mais noite ou dia definidos, apenas o peso constante no peito e a ardência nos olhos esgotados de tanto chorar. Ela ficava deitada por horas sem dormir, e quando o sono chegava, era interrompido por sonhos repetidos, Rodrigo dizendo que ela não era suficiente. Marcela surgindo atrás dele, elegante e segura, e os dois a encarando com pena. Ela despertava encharcada de suor, o coração batendo forte demais, como se quisesse romper a caixa torácica. Estava presa numa noite interminável sem saída. Não sabia quanto tempo ficou diante da janela, observando a chuva escorrer pelo vidro, borrando as luzes da rua. Santa Teresa sob a chuva era bela como uma pintura a óleo, ladeiras refletindo os postes amarelos, casas em tons pastel, envolvidas em névoa, o bondinho passando como uma lembrança antiga, ressoando no escuro. Mas seu coração não tinha forças para sentir aquela beleza. A dor ocupava tudo. Até o ar parecia denso demais para respirar. Até que, incapaz de suportar a imobilidade, ela se levantou. Caminhou até a mesa de trabalho intocada havia dias. Sobre ela, pilhas de desenhos antigos, projetos que ela sonhara antes de Rodrigo virar o centro do seu mundo. Débora tocou uma das folhas e seus dedos tremeram como se reencontrassem algo estrangeiro, desde que se apaixonara por Rodrigo. Deixara uma parte importante de si, num canto escuro, a parte que amava a arte, espaços, criação. Ele sempre dizia coisas que a encolhiam. Seus projetos são fofos, mas não têm grandeza. Você devia focar em apoiar a minha carreira. Design de interiores é profissão de quem não aguenta a arquitetura de verdade. E ela acreditou. Parte por amor, parte porque achava que ele enxergava algo nela, que ela mesma não via. Mas agora, com tudo misturado à frase, "Você não é suficiente", ela percebia Rodrigo apenas a diminuía para se sentir maior. Ela abriu o computador sem pensar. A tela iluminou a escuridão do quarto, fazendo seus olhos arderem por um momento. Quando o software de design apareceu, ela travou. Não via aquela interface fazia meses. Era como reencontrar um velho amigo que ela perdera por seguir alguém que não merecia ser seguido. Abriu um arquivo antigo. Projeto Santa Clara, versão 02. Era o projeto de uma pequena confeitaria na Lapa. Seu fôlego falhou ao ver a paleta pastel, que havia escolhido o esboço das curvas do balcão, a luz dourada suave pensada para destacar os doces. Por um instante, um sentimento estranho a percorreu leve e brando como o sol tímido depois de dias de chuva. Ela não imaginava que lembrava tanto. Os gestos fluíam como se suas mãos apenas tivessem dormido nunca esquecido. Ajustou um canto, mudou a cor de uma parede, ampliou o detalhe de um pendente que sempre adorou. E conforme seguia o traço das curvas, sentiu seu peito respirar de maneira diferente, um pouco mais solto, um pouco menos doloroso. Não era felicidade, nem alegria, mas era vida. Como se uma parte dela ressecada por tanto tempo recebesse água pela primeira vez. Ela abriu outros desenhos, projetos dos primeiros anos de carreira, estudos de espaços criados na época da faculdade. Cada desenho era uma versão dela mesma, forte, criativa, livre, sem medo e sem se deixar reduzir por ninguém. Cada traço lembrava que ela já tinha cor, já tinha forma própria, já criava beleza que ninguém podia tirar dela. A noite avançou. A chuva amansou, restando apenas o barulho suave, como dedos tocando a madeira. Ela não olhou o relógio porque pela primeira vez, desde que sua vida desabou, estava imersa em algo sem precisar se forçar. Quando finalmente levantou os olhos, eram 2 da manhã. Ela piscou surpresa. Tinha trabalhado 4 horas, sem pensar em Rodrigo, em Marcela, na vergonha, na dor, ou na frase que a perseguia. Você não é suficiente.
Débora levou a mão ao peito e percebeu com espanto que respirava normalmente. O corpo estava solto sem aquela tensão contínua, como se alguém tivesse aberto uma fresta e a guiado para fora do sufoco. Ela desligou o abajur, mas deixou o computador ligado. Levantou-se e caminhou até a janela, e pela primeira vez, em muitos dias, não carregava o desespero dentro de si. Do lado de fora, Santa Teresa dormia em silêncio. As casas antigas amarelas azuis, cor de pêssego, pareciam recém-lavadas pela chuva. Os postes desenhavam fitas de luz sobre o chão de pedra. O último bondinho da noite passava deixando o eco metálico preencher a rua. Débora acompanhou o som com o olhar e por um segundo sentiu-se leve como a brisa, como se o rio respirasse junto com ela devagar, paciente. Fechou os olhos e inspirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, o ar não ardia na garganta. A dor ainda estava ali. A vergonha também. O ferimento ainda era profundo como vidro quebrado sob os pés. Mas algo novo brotava pequeno, frágil, como uma semente na terra, depois do temporal. A percepção de que ela ainda estava viva. Voltando à mesa, ela abriu um arquivo novo. Na página vazia, sua mão tremeu, um segundo, antes de traçar as primeiras linhas. Ela não sabia ao certo o que estava desenhando. Talvez um apartamento, talvez um café, talvez um espaço, sem forma definida. Mas conforme a caneta digital deslizava pela superfície, uma verdade se fez clara. Ela estava reencontrando uma parte de si. E foi naquela noite chuvosa sob a luz dourada de Santa Teresa e o eco distante do bondinho que Débora, sem perceber, deu o primeiro passo no caminho que a vida estava silenciosamente preparando, o caminho que a levaria até um homem desconhecido de olhar sereno como o céu do Brasil, ao entardecer alguém que veria nela o que ela mesma havia perdido. Uma luz acabara de reacender, vinda do seu passado criativo, e ela jamais seria a mesma. Naquela manhã, o rio recebeu Débora com um céu de um azul extraordinário. Depois de tantos dias em que a chuva acinzentada cobria Santa Teresa como um véu sombrio, o sol finalmente rompeu as nuvens, iluminando as ladeiras de pedras antigas e as paredes em tons pastel. Débora acordou com olheiras ainda marcadas, mas havia algo diferente nela, cansada, porém desperta. Triste, mas não submersa. Pesada, mas sem vontade de desaparecer do mundo. Após a noite, em que reencontrara sua própria criatividade, era como se um fio de tensão dentro dela estivesse pouco a pouco se desfazendo. A dor permanecia profunda e escura. Mas entre essas sombras, um ponto de luz insistia em não se apagar. Ao se olhar no espelho e pentear o cabelo ainda desalinhado, ela viu ali alguém tentando se levantar após a queda mais dura da vida. Não forte, mas empenhada. Não orgulhosa, mas em movimento. E por alguns segundos, permitiu-se pensar, talvez aquilo não fosse o fim. Ela tinha um pequeno encontro marcado com um cliente antigo. Um projeto que aceitara meses antes, mas que acabara esquecido quando Rodrigo tomou todo o espaço da sua vida. Débora quase recusou, mas Clara, com sua firmeza habitual, insistiu. Você precisa ir. Vai te fazer bem. Sai dessa casa, Débora. No fim ela concordou, parte por querer respirar o ar de fora, parte por medo de que, se ficasse mais um dia presa entre as paredes do apartamento, a dor voltaria a devorá-la. Escolheu uma blusa branca simples e jeans. Sem maquiagem, sem tentativa de parecer algo além do que era naquele momento. Apenas Débora com o coração ainda fraturado, mas tentando bater no ritmo certo novamente. Ao sair do apartamento, o vento da manhã soprou em seus cabelos, trazendo o cheiro de terra úmida que a chuva deixara para trás. Santa Teresa pela manhã sempre era mais suave, passos de artistas, indo e vindo, o rangido leve do bondinho cruzando a ladeira, vozes dispersas de quem acorda devagar.
Ela desceu os degraus conhecidos, respirou fundo e sentiu o frio entrar nos pulmões, despertando um pouco da vida que lhe faltava. O encontro seria em um pequeno café da Lapa bairro, onde o rio mudava completamente a cada esquina. Santa Teresa era arte. Lapa era pulsação. Era música calor-cor. Muralhas grafitadas, varandas antigas com flores vermelhas, buzinas, vozes. Uma energia que vibrava como um samba, acelerando os passos. Ao entrar no café, o coração dela apertou levemente. Não pelo cliente, mas pela multidão, pelos risos, pelas conversas. Tudo aquilo lembrava a versão dela que já fora feliz. Agora, felicidade parecia um luxo distante, algo que ela não sabia quando voltaria a alcançar. O café estava mais cheio do que ela esperava. Mesas de madeira escura, ventiladores girando lentamente no teto, aroma de café recém-moído, misturado ao cheiro de bolo quente. Tudo parecia um abraço caloroso da cidade. Mas ela ainda se sentia deslocada. Com a pasta de desenhos apertada nas mãos, caminhou até uma mesa vazia no canto, onde uma lâmpada criava um círculo de luz suave, um palco intimidador. Colocou a bolsa no chão, respirou fundo e tentou acalmar o próprio coração. E então, num único segundo, o mundo pareceu testar sua resistência mais uma vez. Ao abrir a bolsa para pegar o laptop, a pasta escorregou e os desenhos caíram no chão, espalhando-se como pétalas arrancadas pelo vento. Cores, linhas, anotações, tudo misturado entre cadeiras, pés e sombras. O som do papel batendo no piso ecoou como algo se partindo dentro dela. Algumas pessoas desviaram, outras pegaram um ou dois papéis, apenas para devolvê-los, ainda mais, fora de ordem. O rosto dela queimou de vergonha. Era como se aquela pequena atrapalhada fosse prova viva de tudo que ela temia ser frágil, desajeitada, falha. Ela se abaixou, mãos tremendo, tentando reunir os papéis. Mas os dedos estavam trêmulos demais. Um desenho escapou para longe. Outro se enfiou debaixo de uma cadeira. Ela piscou forte, implorando para não chorar ali, no meio do café. Por favor, não agora. Não aqui. Sussurrou para si mesma. E então aquela voz surgiu. Grave, quente, firme, mas suave como brisa ao entardecer. Deixe-me ajudar. Ela congelou. Os dedos pararam no ar, levantou o olhar e o coração falhou um compasso. O homem que se inclinava ao lado dela, um joelho no chão, recolhendo seus desenhos com cuidado, tinha olhos escuros profundos, da cor do céu do rio, quando o sol começa a se esconder. Olhos que não julgavam, não diminuíam, apenas viam. Viam a mulher tentando segurar os próprios pedaços no meio do caos. Ele vestia uma camisa azul clara, com as mangas dobradas até os antebraços fortes, mas não exibidos. No pulso um relógio de couro simples muito diferente do brilho ostensivo que Rodrigo sempre gostou de ostentar. O cabelo dele era levemente ondulado na frente, com algumas mechas caindo sobre a testa, como se desafiassem a seriedade que ele carregava. O rosto era sereno e firme, o tipo de presença que mesmo calada oferecia abrigo. Ele entregou um dos desenhos a ela. Aqui. A voz continuava grave com um timbre que lembrava o som de um violoncelo ecoando entre ruídos. Obrigada. Ela murmurou quase inaudível. Ele pegou os outros papéis, tratou cada um como se fossem documentos importantes, não desenhos espalhados de uma desconhecida. Quando se levantou, Débora percebeu como ele era mais alto do que imaginara. Ele devolveu a pasta, seus olhos passando rapidamente pelas ilustrações, sem demonstrar invasão ou curiosidade exagerada. Acontece com todo mundo, disse ele sorrindo levemente. O importante é não deixar que um momento assim defina o seu dia. Simples. Mas no lugar mais frágil dentro dela, a frase soou como um toque quente e suave, abrindo espaço onde antes havia só aperto.
Rodrigo jamais teria dito algo assim. Rodrigo teria sussurrado: "Você precisa tomar mais cuidado. Não faça esse tipo de papelão." Mas aquele homem desconhecido, sem nome, sem contexto, lhe devolvera o ar com uma frase. Débora assentiu apertando a pasta no peito, como se fosse um escudo. "Obrigada. De verdade." Ele inclinou a cabeça num gesto gentil, quase tímido, e voltou para sua mesa a poucos passos dali. Ela notou de relance ele estava lendo um livro grosso capa dura, com algumas páginas marcadas por tiras de papel amarelo. Sobre a mesa, uma xícara de café preto, uma garrafa de água e o celular virado para baixo, como quem não vive à mercê de notificações. Débora tentou recuperar o foco. O cliente chegou alguns minutos depois e a reunião fluiu normalmente. Ela apresentou ideias, discutiu detalhes técnicos, manteve o semblante profissional. Fez tudo o que precisava ser feito. Mas em vários momentos, a mente dela desviava discretamente para a mesa onde o homem estava. Em certo momento, ao levantar o olhar, encontrou novamente o dele. Não invasivo. Não insistente. Apenas o olhar de alguém que já esteve perdido e reconhece quando o outro alguém está tentando reencontrar seu próprio caminho. Ele sorriu de leve, não um sorriso para encantar ou seduzir, mas um cumprimento silencioso. Ela devolveu um sorriso minúsculo antes de desviar, como se tivesse sido pega em algo íntimo demais. A reunião durou 1 hora. Quando o cliente foi embora, Débora ficou alguns instantes ali, ajustando a respiração, antes de enfrentar o mundo do lado de fora. Levantou-se e arrumou a bolsa. Queria ir embora sem olhar para trás, antes que o coração decidisse agir por conta própria. Mas naquele momento, o celular vibrou. Uma mensagem. De Rodrigo. "Você continua fugindo de mim." O corpo dela congelou. O sangue pareceu parar. Toda a tranquilidade frágil que ela construíra na última hora se rompeu de imediato como vidro fino. Ela fechou os olhos, respirou fundo, tentando impedir as mãos de tremer. Não respondeu. Não conseguia. Mas a mensagem arrancou à força a pequena paz que começava a brotar. Ela saiu rápido, sem olhar ninguém, sem olhar para trás. Só caminhou. Mas depois de alguns passos, algo no peito apertou. Um vento forte vindo da rua de Lapa soprou contra ela, cheiro de carro de tapioca, sendo feita no carrinho da esquina de café recém-passado. Era como se o próprio rio estivesse a empurrando de leve, tentando fazer com que ela percebesse que aquele encontro não fora por acaso. Mesmo assim, ela não voltou. Não tinha coragem. Não tinha segurança. Não tinha estabilidade emocional para enfrentar qualquer sentimento novo naquele momento. Mas sabia uma coisa naquele instante: enquanto Rodrigo cravava mais um golpe no que restava do coração dela, o olhar do desconhecido havia colocado um curativo suave sobre a ferida. Só por um segundo, mas havia colocado. Ela saiu do café, mas algo saiu junto com ela, leve como vento, frágil como respiração, mas forte o suficiente para alterar o ritmo do seu coração. Um olhar, uma voz grave, uma gentileza sem esforço. E foi assim que, pela primeira vez, em muitos dias, Débora percebeu que talvez a vida estivesse começando a abrir uma nova porta para ela. 2 dias depois do encontro no Café da Lapa, Débora ainda não conseguia apagar da mente a imagem dos olhos profundos e acolhedores daquele homem desconhecido. Toda vez que ela se sentava à mesa de trabalho, ligava o computador e encarava seus desenhos antigos. Uma parte dela lembrava do momento em que ele se abaixou para ajudá-la a recolher as folhas espalhadas. Não era apenas gentileza. Era o modo como ele a olhou, como se o tremor nas mãos dela não fosse falha, mas algo digno de compreensão. O rio também parecia diferente nas manhãs seguintes. Como se a cidade soubesse do que acontecera, soubesse que o coração dela tentava encontrar de novo o próprio ritmo. A luz atravessava a janela do apartamento em Santa Teresa, fazendo o pó dançar no ar como pequenas partículas de brilho. O bondinho que passava pela manhã soava como um sino anunciando algo novo que se aproximava, mas ao mesmo tempo como uma música presa entre 2 notas.
Rodrigo continuava sendo a sombra atrás dela. Suas mensagens curtas, frias, com um quê de provocação, ainda estavam lá como uma pedra pequena no caminho suficiente para fazê-la tropeçar. Ela não as abria, mas a frase ainda reverberava atrás de suas pálpebras quando tentava dormir. Às vezes, no silêncio, ela se perguntava se teria forças para encará-lo se ele aparecesse. O medo daqueles dias de abandono ainda estava ali como poeira grudada ao coração, mesmo quando ela tentava limpar. Mas então coisas estranhas começaram a acontecer, o tipo de estranhamento que só o rio é capaz de criar. Coincidências pequenas, ritmos que se repetiam, como uma batida de samba improvisada, mas cheia de intenção. Numa manhã de quarta-feira, quando Débora entrou no mesmo café da Lapa para encontrar seu cliente, ela o viu. O homem, do outro dia, estava exatamente no mesmo lugar, perto da janela atrás da cortina branca, que se movia levemente com a brisa. Desta vez não foi ele quem a viu primeiro, foi ela. Assim que abriu a porta, seus olhos o encontraram. O olhar dele cruzou o dela no meio do salão cheio. Ele sorriu, um sorriso pequeno discreto, mas suficiente para apertar o coração de Débora, com uma sensação estranhamente familiar paz. Tão pacífica que ela se surpreendeu consigo mesma. Ela não pretendia se aproximar, não pretendia dizer nada. Mas depois de pegar seu café, quando procurava uma mesa, ele inclinou levemente a cabeça num convite silencioso, sem exigir, sem impor, apenas abrindo espaço. E Débora, surpreendendo até a si mesma, deixou os pés a levarem até a mesa dele. Como se seu corpo soubesse o caminho antes da mente. "Bom dia", disse ele a voz grave, ainda igual à daquela primeira vez. "Bom dia." Ela respondeu curta, mas desta vez sua voz não tremia. "Se quiser, pode se sentar aqui." Ele indicou a cadeira à sua frente. Ela sabia que podia recusar, mas não quis. Sentou-se e colocou o café sobre a mesa e soltou o ar lentamente, como quem sai de um quarto cheio de fumaça. No outro dia, "Obrigada por ter ajudado", ela disse. "Eu estava um pouco nervosa." Um sorriso leve surgiu no rosto dele, suavizando o ar ao redor. Não parecia nervosa, parecia apenas cansada. A frase tão simples, tão delicada, bateu dentro dela como um toque quente. Ele enxergava algo que ninguém costumava ver. Rodrigo nunca percebeu suas exaustões, só seus erros. Nunca notou seus silêncios, só o que ela deixava de fazer por ele. Mas o homem à sua frente, cujo nome ela ainda não sabia, só precisou de um encontro para entender. "Eu sou o Ricardo", ele disse de repente, como se tivesse lembrado que faltava algo. "Ricardo Montenegro." O nome soou como melodia. Montenegro. Algo antigo e profundo naquele sobrenome. "Débora", ela respondeu. "Débora Soares." "Eu sei." Ele sorriu de leve. "Vi seu nome nos seus desenhos quando te ajudei." Ela corou um pouco. Não por vergonha de ele ter visto seu nome, mas pela maneira como ele disse: "Desenhos, não papéis, não bagunça, mas desenhos." Como se reconhecesse o valor deles. Como se reconhecesse o valor dela. Eles começaram a conversar. Devagar, leve. Sem trocas intensas, sem tentar impressionar, sem tocar nas feridas dela. Falaram sobre café, sobre o lugar, sobre a Lapa, e como a cidade muda de personalidade ao longo do dia. Ricardo contou que gostava de sentar perto da janela, porque a luz ali era bonita pela manhã. Débora disse que preferia ouvir o caos da rua, para distrair os pensamentos pesados. Eles não sabiam, mas cada frase preenchia espaços vazios dentro deles, os dela causados pela traição, os dele por uma perda que ela ainda desconhecia. O tempo passou, sem que ela percebesse. Só quando o cliente acenou do canto da sala, ela voltou ao presente. "Eu preciso ir", disse apressada. "Claro", respondeu Ricardo. "Foi bom te ver novamente, Débora." Ela assentiu, mas sentiu um peso inesperado ao se levantar.
Ao caminhar, teve a leve impressão de que alguém a acompanhava com o olhar, não para possuí-la, não para retê-la, mas como alguém que aprecia a luz final do dia. A reunião foi mais tranquila que a anterior. Débora falava com mais clareza, com mais foco. Surpreendeu-se por não sentir o coração descontrolado ou aquela sensação de afogo que a perseguia. Ela estava forte. Quando saiu do café, olhou para a mesa onde Ricardo estivera, mas ele já havia ido embora. Na mesa apenas o aroma de café e o vestígio silencioso de sua presença. Naquela tarde, ao voltar para casa, Débora sentiu algo estranho, como se depois de muitos dias afundando, tivesse finalmente emergido e respirado fundo. Não felicidade, mas um sopro verdadeiro. Ela abriu o computador e continuou o projeto que deixara pela metade. Suas mãos estavam mais firmes, seu coração mais quieto, e ela percebeu uma simples conversa podia acalmar dores profundas. Nos 2 dias seguintes, algo ainda mais curioso aconteceu. Ela encontrou Ricardo de novo. 2 vezes. Uma vez em um café pequeno perto do trabalho dela no centro. A outra mais tarde na volta para casa, quando ele estava parado sob um toldo fugindo da chuva, segurando uma sacola de livraria. O rio tinha essa maneira misteriosa de fazer encontros parecerem parte de uma música secreta que só a vida entendia. No primeiro encontro, eles só se cumprimentaram. No segundo, ficaram debaixo do mesmo toldo, observando as pessoas correrem e rindo juntos, quando viram um cachorro usando capa de chuva amarela. No meio do barulho suave da chuva, Ricardo perguntou: "Você vem sempre por aqui?" Ela respondeu que trabalhava perto dali. Ele assentiu, olhando nos olhos dela, com uma calma rara. "Então é por isso que nos encontramos tanto." Ela riu, um riso verdadeiro natural. O primeiro riso real em semanas. O som pareceu estranho aos próprios ouvidos, como um instrumento esquecido sendo tocado novamente. Aos poucos, as manhãs na Lapa se tornaram um tipo de hábito. Nem sempre se encontravam, mas quando acontecia um calor discreto, preenchia o peito de Débora. Ricardo a escutava de verdade. Sobre trabalho, sobre clientes difíceis, sobre desenhos bonitos. Ele não interrompia. Não tomava o espaço dela. Não comentava a partir do próprio ego. Ele apenas ouvia. E toda vez que ele a olhava nos olhos, ela tinha a sensação de que estava voltando a si mesma. Uma manhã, o sol entrava oblíquo pela janela do café, quando Ricardo perguntou: "Qual parte do seu trabalho te faz sentir mais viva?" Uma pergunta simples, mas profunda. Débora olhou para a xícara, depois ergueu os olhos. "Quando eu consigo transformar um espaço triste em algo que faça alguém respirar melhor." Ricardo sorriu. Um sorriso tão cálido que deu vontade nela de desviar o olhar. "Então você já sabe o que faz com as pessoas, não é?" "O quê?" Ele a encarou um pouco mais, como se a resposta estivesse ali estampada no rosto dela. "Você faz as pessoas respirarem melhor." A frase era simples, mas devastadora. Não era flerte. Não era sedução. Era verdade. Nítida. Foi como água derramada sobre uma flor ressecada. Algo dentro dela mexeu, algo que ela achou que estava morto. E justamente por essa paz nova, ela teve medo. Medo de sentir algo cedo demais. Medo de se envolver e ser abandonada outra vez. Medo do coração entrar num jogo perigoso que ele talvez não aguentasse perder. Mas sempre que pensava em recuar, o olhar de Ricardo a mantinha firme. Tranquilo, paciente, sem invadir. Ele não empurrava a porta, apenas esperava que ela se abrisse. Uma tarde, quando o pôr do sol tingia de laranja o apartamento dela, o celular vibrou. Uma foto. Ela abriu. Seu coração despencou. Era ela. E Ricardo, sentados no café da Lapa, conversando, sorrindo. A foto era tirada de longe, levemente desfocada, mas clara o suficiente para reconhecer ambos. Mas o pior não era a imagem.
Era a frase que acompanhava. Você acha que isso vai durar? Sem nome. Sem número salvo. Mas ela sabia. Rodrigo. Débora desabou na beira da cama, as mãos tremendo. A foto era uma invasão. Uma sombra suja do passado. Um lembrete de que ele ainda rondava sua vida querendo controlá-la. Depois do choque veio a raiva. A raiva de ter tido sua vida destruída uma vez. E agora ele queria destruí-la de novo. O coração dela acelerou não por Ricardo, mas porque Rodrigo tentava puxá-la de volta para a escuridão. Débora segurou a cabeça tentando respirar. Por baixo do medo, no entanto, algo crescia. Desde que conhecera Ricardo, uma parte dela havia renascido. E era uma parte que Rodrigo não podia tocar. Não era felicidade. Não ainda. Nem amor. Não completamente. Mas era paz. A paz que se sente ao lado de alguém que vê você a verdadeira você, sem pedir que seja outra pessoa. Era um silêncio dentro dela, um silêncio raro e precioso que começava a se transformar em algo mais profundo. Ricardo não sabia da foto, não sabia da mensagem, não sabia que Rodrigo rondava do lado de fora do coração dela como um intruso tentando derrubar o pouco de paz que ela construía. Mas Débora sabia, e pela primeira vez pensou. Talvez ela precisasse enfrentar a escuridão novamente para proteger a pequena, porém verdadeira luz que havia acabado de encontrar. Uma luz chamada Ricardo Montenegro. Na noite em que a foto chegou, Santa Teresa parecia coberta por um cinza estranho. As luzes amarelas penduradas ao longo das ladeiras curvas se refletiam no chão de pedras, ainda úmido pela chuva da tarde, formando halos desfocados como os olhos de uma mulher lutando contra o medo. Débora ficou parada diante da janela do apartamento. O celular estava sobre a mesa, a tela apagada, mas o silêncio dele pesava mais do que qualquer toque. Ela não tinha coragem de abrir a imagem novamente. Não queria ver aquela frase mais uma vez. O vento noturno entrava pelas frestas, trazendo consigo o som distante de um violão, vindo de alguma casa abaixo. Normalmente aquela música a acalmaria, mas naquela noite era apenas um eco distante de uma vida que ela temia nunca mais alcançar. Rodrigo havia voltado. Não com o corpo, não com a voz, mas com o método mais cruel que certos homens usam, interferindo na vida alheia para garantir que ainda podem causar impacto. O corpo dela esfriou todo, e ela abraçou a si mesma tentando proteger a paz frágil que começara a construir. Por quê? Por que ele fazia isso? Rodrigo a abandonara, escolhera. Marcela desfilara ao lado da outra mulher como se Débora nunca tivesse existido, e ainda assim, agora que ela dava seus primeiros passos fora da dor, ele surgia como uma nuvem negra pairando por trás para lembrá-la de que ela não tinha permissão para seguir adiante. Ela andou pela sala, acendeu a luz e apagou logo em seguida, sentindo-se exposta demais. Não queria que Ricardo soubesse disso. Não queria que ele a visse tão frágil, tão tremendo, tão tomada por sombras antigas. Mas ao mesmo tempo, algum peso se acumulava dentro dela por esconder algo dele. Ricardo enxergava facilmente seus silêncios. Ela sabia que se o encontrasse no dia seguinte, ele perceberia tudo. Ela se encolheu no sofá, abraçando as pernas, tentando organizar pensamentos. Mas cada tentativa gerava mais medo, como teias que se sobrepunham e envolviam seu coração. Ela sabia que não amava mais Rodrigo. Isso ficara evidente desde o dia da ruptura. Mas Rodrigo não era apenas alguém que ela amou. Era alguém que quebrou sua visão de si mesma. A pessoa que plantou fundo na alma dela aquela frase: "Você não é suficiente." E agora, com uma foto e uma mensagem, ele mostrava que ainda sabia exatamente onde ferir. Débora lembrou a primeira vez que viu Ricardo. Os olhos dele. A voz. A frase simples. Você estava cansada, não nervosa. O semblante tranquilo dele, o tipo de calma que não exigia nada. A sensação de ser vista, sem ser julgada. E isso a deixou ainda mais assustada. Não pelo que sentia, mas pela ideia de Rodrigo tocar nessa coisa bonita e sujá-la. Ela foi ao banheiro, abriu a torneira e deixou a água fria escorrer pelos pulsos.
O choque a trouxe de volta. Quando levantou o rosto para o espelho, viu seus olhos mais fundos do que há semanas, mas também mais vivos. Havia algo ali dizendo que ela já tinha ido longe demais para voltar a ser dominada pelo medo. Mas coragem é algo que se pratica. E naquela noite, ela não tinha forças para praticá-la sozinha. Voltando à sala, olhou para o celular. A mão pairou sobre o nome que queria tocar Ricardo. Mas ela não ligou. Não queria puxá-lo para dentro daquela sombra não tão cedo, não, enquanto tudo entre eles ainda era delicado como pétala após a chuva. Ela apagou as luzes, deitou-se, mas o sono não veio. Sempre que fechava os olhos, via Rodrigo escondido em algum canto da cidade olhando para ela, através de uma lente sorrindo frio. A sensação de ser observada era como um fôlego gelado em sua nuca. No meio da madrugada, ela se levantou de súbito, pegou o celular e apagou a foto. Não para esquecer, mas para não permitir que Rodrigo tivesse qualquer espaço mental sobre ela. Na manhã seguinte, mesmo sem dormir, ela não estava destruída. Vestiu um vestido bege simples, prendeu o cabelo e saiu. Não porque tinha encontro com Ricardo, mas porque precisava fugir do apartamento onde cada parede parecia conter o fantasma da noite anterior. Santa Teresa sob o sol matinal era o antídoto mais suave do rio. Os bondinhos, subindo as ladeiras como memórias ambulantes, o amarelo vibrante contra os murais pintados pelos artistas do bairro. Débora caminhava rápido, tentando acompanhar o ritmo do mundo antes que o coração dela ficasse para trás. Ao chegar à Lapa, ela o viu imediatamente. Ricardo sentado no mesmo lugar, de sempre, livro aberto entre as mãos. Assim que ela entrou, ele levantou o olhar como se estivesse esperando. O sorriso dele lento, quente, foi o bastante para desfazer por um instante toda a tensão acumulada. "Bom dia, Débora", disse ele. "Bom dia", ela respondeu tentando sorrir, mas o sorriso veio trêmulo. Ricardo a observou, um segundo a mais do que o habitual. "Você está diferente hoje." Não era pergunta, era certeza. Ela colocou a bolsa sobre a cadeira, mas não se sentou. Não sabia por onde começar. Parte queria contar, parte temia que ao falar tudo ganhasse peso real demais. Ricardo permaneceu em silêncio, apenas esperando. Esse silêncio seguro, paciente, fez seus olhos arderem. "Eu recebi uma mensagem", ela murmurou. Ricardo não fez nenhuma expressão exagerada. Apenas inclinou um pouco a cabeça. "De quem?" A voz dela quase não saiu. "Rodrigo." A mão de Ricardo apertou levemente a borda do livro, mas o rosto dele continuou calmo, de um jeito profundo. "O que ele quer agora?" Ela entrelaçou os dedos, olhando para baixo. "Ele me enviou uma foto nossa." De longe. Ele estava nos observando. Por um instante Ricardo não disse nada, mas algo no ar mudou. A leveza da manhã desapareceu, substituída por uma densidade silenciosa, como neblina fria cobrindo o rio. Ricardo fechou o livro devagar, colocou-o sobre a mesa e inclinou o corpo para a frente. Ele não tocou nela, mas a postura dele criava um escudo. Invisível, porém firme. "Débora", disse ele, a voz mais grave, mais profunda. "Isso não é culpa sua. Não é sua responsabilidade. E você não precisa ter medo dele." Ela balançou a cabeça. "Eu só não quero que ele estrague isso. O que quer que isso seja." O olhar de Ricardo suavizou. Ele entendeu. Ele realmente entendeu sem que ela precisasse nomear nada. "Ele só estraga se você deixar espaço para isso", disse Ricardo. "E eu estou aqui. Você não está sozinha." Simples, honesto, tão sincero que seu corpo desabou internamente como se um peso saísse das costas. Mas ainda havia medo. "Ricardo, eu não quero te colocar nisso." "Você não está me colocando em nada", respondeu ele imediatamente. "Eu estou aqui porque eu quero estar." O coração dela perdeu o compasso. Não porque fosse romântico demais, mas porque era verdadeiro demais.
Ricardo não estava ali por pena, nem por desejo de posse. Ele simplesmente escolhera ficar. Escolhera ela, mesmo quebrada. Mas Rodrigo não iria desaparecer porque ela encontrara paz em outra pessoa. Ele era como vento contrário cada passo que ela dava rumo à luz, ele tentava empurrá-la para trás. E à tarde, quando ela caminhava da estação do bondinho até casa, o celular vibrou. Uma nova mensagem. Você acha que ele te conhece? Ele não sabe quem você é de verdade. Débora parou no meio da rua, as mãos suando, o coração martelando como louco. Ela leu e releu a frase. Rodrigo estava tentando o quê? Destruí-la. Ou destruir Ricardo. Ela olhou ao redor. A rua estava quase vazia, apenas alguns moradores passando e o pôr do sol pintando as paredes. Mas a sensação de ser observada voltou com força, como um dedo gelado descendo pela espinha. Ela acelerou o passo. Chegou em casa ofegante. Ali entendeu algo com clareza absoluta. Rodrigo não iria parar se ela continuasse calada. Mas enfrentá-lo era seu maior medo. Era abrir uma porta escura da qual ela passara semanas fugindo. Mesmo assim, a imagem de Ricardo surgiu em sua mente, o olhar dele firme e doce, a frase: "Você não está sozinha." E ela soube precisava fazer algo, não para se proteger de Rodrigo, mas para proteger a vida nova que estava despontando. Ela ainda não sabia como, nem sentia força suficiente, mas naquela noite, no silêncio do apartamento, ela acendeu as luzes, abriu o laptop e mergulhou no trabalho, não para fugir, mas para se lembrar de quem ela era. Ela desenhou até tarde, até os dedos doerem, e quando largou a caneta digital, soube qual era o primeiro passo: recuperar o próprio poder. Na manhã seguinte, quando saiu de casa, o sol do rio batia nas pedras da rua, como um sinal: a cidade estava com ela. Ela não sabia o que Rodrigo faria. Não sabia se o medo voltaria. Mas sabia algo novo, firme e definitivo. O fantasma de Rodrigo não poderia destruí-la novamente, a menos que ela permitisse. E pela primeira vez, em muitas semanas, Débora não sentiu que estava fugindo. Ela sentiu que estava avançando. O rio sempre teve chuvas repentinas, que chegam rápido como um toque de samba, e partem leves, como o suspiro do fim da tarde. Mas naquele dia, quando Débora saiu do edifício, onde acabara de apresentar um novo esboço a uma cliente, o céu de Leblon estava pesado, metálico, anunciando não apenas chuva, mas uma tempestade. O vento bateu forte, balançando a alça da blusa dela, e as pessoas ao redor aceleraram o passo buscando abrigo, quando as primeiras gotas caíram como vírgulas que antecediam um parágrafo furioso. Débora apertou a bolsa contra o peito e correu em direção ao pequeno estacionamento onde havia deixado seu hatchback simples. Mas ao se aproximar, ela parou. Havia alguém encostado na porta do carro. Mesmo sob a chuva cada vez mais intensa, a silhueta era inconfundível. Rodrigo. Ele estava ali, mãos nos bolsos, a camisa colada ao corpo pela chuva, o cabelo antes arrumado. Agora, desgrenhado, o rosto ainda bonito, naquele jeito arrogante de quem sempre acreditou comandar tudo. O coração de Débora afundou, os dedos gelaram, e não por causa da tempestade. Você demorou, ele disse, como se ainda tivessem algum tipo de relação que lhe desse o direito de esperá-la. A voz era calma demais. Débora parou a alguns metros dele, os cabelos grudados no rosto, a roupa encharcada. O que você está fazendo aqui? A voz dela vacilou um pouco, mas não era de medo, era de alerta. Rodrigo deu alguns passos em direção a ela, com um sorriso no canto dos lábios. Queria falar com você. A gente precisa conversar. A gente. Como se eles ainda existissem. Como se ele não tivesse destruído a vida dela na mesa de um café, dias antes do casamento. Não temos nada para conversar, ela respondeu, tentando manter a firmeza. Mas Rodrigo avançou mais um passo, a proximidade estreita o suficiente para que nem a chuva conseguisse atravessar. Claro que temos. A confiança tóxica na voz dele
Era a mesma que um dia a havia enganado. Você acha que eu não percebi? Você está com aquele cara Montenegro? Ela apertou a bolsa nas mãos. A chuva caía agora com força, ribombando no chão, como tambores, ou batidas apressadas, de um coração em pânico. Você acha que ele te conhece? Rodrigo perguntou, inclinando a cabeça. Ele não faz ideia de quem você realmente é. E você acha que sabe? Débora retrucou. E esse foi o primeiro momento em que ela conseguiu encarar os olhos dele, sem desviar. Rodrigo riu. Um riso seco cruel. Eu te fiz. Eu moldei sua vida inteira. Você acha que seria alguém sem mim? Um arrepio percorreu a coluna de Débora. Ela deu alguns passos para trás, mas ele agarrou o pulso dela. Não forte o suficiente para machucar, forte o suficiente para lembrar que ele achava que podia. Por 2 segundos, Débora voltou a ser a mulher sentada no café de Ipanema ouvindo. Você não é suficiente como sentença final. Mas dessa vez algo dentro dela estremeceu de outra forma. Algo que não era medo. Era indignação. Acumulada, abafada, e agora viva. Solta ela, disse sem elevar a voz. Mas Rodrigo não soltou. A chuva desabava sobre os dois, quando ele murmurou. Você é minha. Sempre foi. Sempre volto. Ela não é sua. A voz veio como um corte limpo, firme, grave, impossível de ignorar. Os dois se viraram. Ricardo caminhava sob a tempestade, passos firmes, olhar direto. Ele não correu, não gritou, não perdeu o equilíbrio. Ele apenas veio. Como se a chuva não o impedisse, como se nenhuma sombra o intimidasse. A camisa colada ao corpo, os cabelos molhados, mas os olhos. Os olhos eram de uma calma profunda, perigosa para qualquer homem que tentasse atravessar aquela linha. Rodrigo largou Débora na mesma hora, como se tivesse sido flagrado fazendo algo vergonhoso. Montenegro. Rodrigo avançou meio passo. Isso não tem nada a ver com você. Ricardo não olhou para Rodrigo primeiro. Olhou para Débora. Um olhar perguntando sem palavras. Você está bem? E ela sentiu a preocupação dele, como um abrigo quente em meio ao frio. Ela a sentiu quase imperceptível. Só então Ricardo voltou a encarar Rodrigo. Tem tudo a ver comigo, disse ele calmo, baixo, certo. Porque ela não está mais sozinha. Rodrigo soltou um riso debochado e deu 2 passos para frente, o movimento típico de um homem acostumado a intimidar outros. Você acha que conhece essa mulher? Não conhece nada. Ela é fraca. Ricardo não reagiu com violência. Não se armou. Não devolveu a agressão. Pelo contrário, seu corpo permaneceu aberto, tranquilo, os ombros relaxados. Mas seus olhos ficaram afiados como navalhas. Fraca, ele repetiu quase num sussurro. O que você chama de fraqueza é o que ela levou anos para superar. E você? O que você fez para ser forte? Nada além de destruir quem estava ao seu lado. O sorriso de Rodrigo caiu. Os olhos dele brilharam com uma raiva que não encontrou saída. Você não tem moral nenhuma para falar de mim, ele rosnou. Você nem sabe de onde ela veio, o que ela passou. Ricardo então deu um passo não agressivo, apenas firme. E parou tão perto que Rodrigo perdeu por um segundo a postura. Eu não preciso saber do passado dela para respeitar quem ela é hoje. Débora sentiu o coração bater tão forte que parecia acompanhar o som das gotas no chão. E pela primeira vez, viu Rodrigo perder o eixo. Não porque Ricardo fosse maior, não porque fosse mais violento, mas porque ele disse a verdade, algo que Rodrigo nunca suportara encarar. Rodrigo olhou para Débora. Os olhos dele mudaram. Não era mais raiva. Era medo. Um medo silencioso de perder o último fio de controle. Débora, ele disse. Você sabe que eu sou o único que chega. A voz dela saiu firme apesar do tremor emocional. Rodrigo congelou. Ela quase nunca o interrompia. Eu não pertenço a você, disse ela. Nunca perteneci. A chuva parecia fazer silêncio ao redor. As palavras dela eram mais pesadas que o temporal. Rodrigo tentou falar, mas nada veio. O rosto dele se contraiu confuso. Entre ego ferido
e incredulidade. Finalmente, com a respiração pesada, ele deu um passo para trás. Isso não acabou. A voz baixa ameaçadora. Você vai ver. Ricardo imediatamente se colocou no espaço entre ele e Débora, sem tocar nela, mas bloqueando qualquer tentativa de aproximação. Acabou sim, respondeu. Acabou no momento em que você escolheu outra pessoa e deixou ela cair. O que acontece daqui para frente não é mais sobre você. Rodrigo lançou um último olhar cheio de ódio de perda e de impotência antes de virar as costas e desaparecer na cortina de chuva. Assim que a silhueta dele sumiu, as pernas de Débora cederam. Ricardo chegou perto imediatamente, colocando a mão no ombro dela, suave e presente. Vamos sair daqui, disse ele num tom que fazia o medo encolher. Débora assentiu, e Ricardo a conduziu com calma, protegendo-a da chuva com o próprio corpo, até seu carro. Quando a porta fechou, o mundo de fora virou apenas barulho distante. Dentro havia apenas um abrigo quente. Ricardo a observou com cuidado, analisando cada detalhe do rosto dela, como quem procura por feridas invisíveis. Ele te machucou. Ela balançou a cabeça. Ele me assustou. Ricardo inspirou fundo, lutando para conter a fúria. Ele não vai mais se aproximar de você. Eu prometo. Os olhos dela brilharam sob a luz fraca da cabine. Por que demorou um segundo até a resposta? Porque você merece alguém ao seu lado, não alguém que te aprisione. Débora não conseguiu dizer nada, mas dentro dela algo se moveu, não em direção a Ricardo como salvação, mas em direção a si mesma. Ele era apenas a luz suave que mostrava o caminho. No trajeto até Santa Teresa falaram pouco. O mundo lá fora era chuva e luzes borradas. Dentro do carro havia silêncio, o tipo bom que protege. Quando chegaram, ela demorou a abrir a porta. Olhou para Ricardo, como se quisesse dizer algo importante, mas as palavras ficaram presas. No fim saiu apenas um sussurro. Obrigada. Ricardo sorriu pequeno, mas seu olhar carregava mais do que o sorriso. Boa noite, Débora. E... fica tranquila, você não está sozinha. Ela desceu. A chuva tinha virado apenas garoa fina, e o chão ainda soltava vapor quente. Débora ficou parada ali, observando o carro dele descendo a ladeira, as luzes traseiras brilhando através da névoa. E naquele instante, ela entendeu. Rodrigo não era mais a tempestade maior da vida dela. Porque pela primeira vez, havia alguém ao seu lado no meio da chuva, e pela primeira vez, ela se sentia forte o suficiente para seguir adiante, sem se curvar às sombras atrás de si. Quando o rio despertou na manhã seguinte, a chuva da noite anterior havia desaparecido como se nunca tivesse acontecido. O céu surgia de um azul improvável, e faixas de luz dourada caíam entre as nuvens como fios de lã macia, pintando Santa Teresa com uma serenidade quase irreal. Mas dentro de Débora, nada estava tranquilo. Ela dormira pouco ainda, exausta, depois do confronto tenso com Rodrigo e da tempestade sufocante que a havia cercado. Cada vez que fechava os olhos, via Rodrigo parado diante do carro dela, ora frio, ora furioso, ora exibindo a arrogância que ela conhecia bem. Mas entre todas essas imagens, uma se sobressaía: Ricardo na chuva. Sem gritos, sem gestos bruscos, apenas firme e estável como um muro, segurando o vento forte, como um ritmo constante, impedindo que ela se desfizesse. Foi essa imagem que a manteve de pé. Ao descer os degraus de pedra que levavam à rua, a luz tocou seus ombros suave, quase um toque humano, lembrando-a de que ela estava no presente, não mais no pesadelo da noite anterior. O cheiro de pão de queijo recém-assado vinha da padaria da esquina. O aroma de café pairava no ar como o próprio coração da cidade. Mas mesmo com tudo isso, o peito dela permanecia inquieto. Algo dentro dela chamava insistente claro. Chegou a hora de acabar com tudo. Não fugindo, não silenciando, não desligando o telefone. Era hora de encerrar com as próprias palavras.
Ela sabia o que precisava fazer. Há dias sabia, mas não tivera força suficiente. Precisava encontrar Rodrigo, pela última vez, não para ouvi-lo, mas para falar. E precisava ser exatamente no mesmo lugar onde tudo desmoronara o café em Ipanema. A ideia sozinha fez suas pernas vacilarem, mas a determinação permaneceu intacta. Com as mãos trêmulas, não de medo, mas de peso, ela pegou o telefone. Chamou Rodrigo. Ele atendeu depois de 2 toques, a voz macia e confiante demais. Débora. Precisamos falar. 3 palavras. Mas carregavam semanas de dor. Silêncio breve. Depois a voz dele satisfeita. Claro. Onde você quer se encontrar? No mesmo café. Ela ouviu a surpresa silenciosa do outro lado. Depois, o tom que ela sempre temeu, o da arrogância satisfeita. Ótimo. Te espero lá. Horas mais tarde, Débora estava diante do café de Ipanema, onde sua vida havia quebrado ao meio. As pedras portuguesas preto e branco continuavam ali. O som do mar, também a mesma canção antiga. A luz através dos vidros ainda criava manchas no chão como memórias. Mas ela havia mudado. Entrou não como a mulher tremendo do dia da ruptura, mas como alguém que conhecia o próprio chão. Rodrigo já estava lá no mesmo lugar impecável, seguro de si. Mas ao vê-la sentar-se, algo em seus olhos mudou. Débora não sorriu, não abaixou o olhar, não tentou suavizar nada. Ela apenas o encarou, e isso bastou para que Rodrigo endireitasse o corpo como se a cadeira tivesse ficado menor. Então disse ele, cruzando os braços como sempre fazia para recuperar controle. Você finalmente resolveu falar comigo? Sim, ela respondeu. Mas não é sobre você. Rodrigo sorriu. Aquele sorriso que um dia a fez acreditar. Tudo é sobre mim, Débora. Aquelas palavras eram o retrato puro dele, mas dessa vez não a machucaram. Apenas deixaram claro o vazio que existia dentro dele. Eu só vim dizer uma coisa. Ele fez um gesto com a mão. Que você se arrependeu, que quer voltar. Débora. Eu acabou. Uma palavra. O café pareceu parar por um segundo. Rodrigo piscou, incompreendendo. O quê? Acabou. Ela repetiu, a voz firme e leve ao mesmo tempo. Eu não quero você na minha vida. Não quero suas mensagens. Não quero seu nome entrando na minha casa. E respirando fundo completou. E mais. Não quero mais ter medo de você. Rodrigo franziu o senho. Medo de mim, sim. Você está me perseguindo, mandando fotos, tentando me controlar de novo. Mas isso acabou. Ele se inclinou para a frente irritado. Eu só fiz isso porque você está com aquele cara. Você acha mesmo que ele... Não importa o que eu estou fazendo. Ela cortou. O que importa é que você não tem mais poder sobre mim. A boca de Rodrigo se fechou. De verdade, era o silêncio de um homem que nunca imaginou perder controle de alguém. Débora respirou fundo. Ainda faltava a última parte. No dia em que tudo terminou, ela disse: Eu carreguei comigo cada palavra sua. Você não é suficiente. Acreditei nisso. Rodrigo abriu a boca, mas ela levantou a mão e ele calou. Mas agora eu sei a única coisa que não era suficiente. Era você. A frase caiu como pedra, fria. Final. Rodrigo respirou fundo, os olhos escurecendo. Então é isso. É. Você escolheu ele. Eu escolhi a mim. O sorriso dele veio torto, ferido. Você vai se arrepender. Ele não é quem você pensa. E você é... Ele não respondeu. Rodrigo se levantou, jogou o dinheiro na mesa, último gesto de poder, e saiu do café sem olhar para trás. Talvez porque soubesse que se olhasse, veria algo que o destruiria. Débora livre dele. Quando ele sumiu pela porta, ela finalmente soltou o ar. Olhou ao redor, e o lugar onde um amor morrera tornou-se o lugar onde ela o enterrou de vez. Ela saiu. O sol de Ipanema a recebeu mais quente e mais vivo.
Caminhou à beira-mar, as ondas formando linhas brancas na areia, como se a cumprimentassem. O vento trouxe cheiro de sal, de vida, de recomeço. E pela primeira vez em meses, ela estava leve. Pegou o telefone. Nenhuma mensagem de Rodrigo. Nenhum medo esperando. Abriu a lista de contatos. Ricardo. O nome iluminou a tela como se tivesse luz própria. Ela tocou, mas não ligou de imediato. Quis sentir o momento primeiro. O momento de liberdade. O momento de ser ela inteira. Quando o coração se acalmou, ela chamou. Débora. A voz dele calorosa como o sol no fim da tarde. Ricardo. Acabou. Ele não perguntou o quê. Ele sabia. Pela respiração dela, pelo jeito como ela pronunciou seu nome, e respondeu com uma frase que fez seus olhos se encherem d'água. Então agora você está livre para viver. O coração dela bateu fundo. Sem tremor. Sem medo. Sim, ela disse. Estou. Débora continuou caminhando pelo calçadão de Ipanema, a luz dourada tocando seu rosto, o vento passando por seus ombros e o mar se abrindo à sua frente como uma porta imensa. Não era mais o lugar onde ela caiu. Era o lugar onde ela se levantava. E dali em diante ela avançaria para uma nova vida, não por causa de um homem, mas porque finalmente encontrara a si mesma. Santa Teresa à noite sempre teve uma beleza que nenhum outro lugar do Rio conseguia igualar. Quando o pôr do sol abandonava os telhados vermelhos e a noite pousava leve como um véu, os antigos lampiões dourados se acendiam ao longo das ladeiras. Não era a luz dura da cidade moderna. Era uma luz quente e suave, cheia do sopro de histórias de amor antigas, de boleros tocando em janelas entreabertas, de abraços trocados às pressas, diante de um bar antigo, de promessas sussurradas, entre degraus de pedra. Uma luz que fazia o coração desacelerar, como se quisesse ouvir melhor a si mesmo. E naquela noite, parecia ter sido feita para Débora. Ela desceu os degraus que levavam à rua, o vestido longo, deslizando sobre as pedras antigas, os cabelos soltos, ondulando ao vento. Não usava maquiagem elaborada, apenas um toque de cor, nos lábios, olhos brilhando depois de muitos dias sem medo. E o rosto de uma mulher que havia fechado a última porta de um capítulo antigo. Sentia que caminhava não em direção a alguém, mas de volta a si mesma. Mesmo assim, dentro dela, havia uma onda leve e doce que fazia a pele vibrar, um misto de expectativa calma e algo que parecia pressentir o que a noite guardava. O encontro seria em um dos pontos mais bonitos de Santa Teresa, a ladeira que conduzia a uma velha ponte, de onde se via a cidade inteira, estendida como uma pintura viva. Quando ela se aproximou, Ricardo já estava ali. Recostado no parapeito de ferro antigo, mãos nos bolsos, o vento bagunçando um pouco o cabelo, a camisa escura ressaltando o brilho dos lampiões. Ao ouvir seus passos, ele virou o rosto, e naquele gesto simples, o coração dela errou o compasso. Os olhos de Ricardo já não buscavam sinais de medo ou dor. Ele a olhava como quem finalmente encontra a resposta que procurou por anos. Você está linda, ele disse, a voz grave soando como parte da própria noite. Não era elogio exagerado, era apenas verdade. E o que a derreteu foi perceber que ele já tinha dito isso com o olhar antes das palavras. Débora sorriu. Obrigada. Mas era um sorriso que vinha do fundo do peito, de um lugar que finalmente tinha espaço para a paz. Um vento suave balançou os lampiões, espalhando reflexos dourados pelo chão. O perfume leve de flor de laranjeira vinha dos jardins próximos, misturado ao aroma de madeira úmida da ponte antiga, o cheiro característico das noites de Santa Teresa. Eles ficaram lado a lado em silêncio por um tempo, como se permitissem que a cidade falasse primeiro. O rio tinha essa capacidade de expressar o que palavras humanas às vezes não alcançavam. Ricardo foi quem quebrou o silêncio. Eu ouvi sua voz mais leve hoje, disse ainda, olhando a paisagem abaixo. Como se você tivesse tirado um peso enorme das costas.
Ela o observou sentindo uma ternura profunda por esse homem que sempre escutava com a alma, antes dos ouvidos. Eu, finalmente, terminei algo que precisava terminar, respondeu. E agora sinto que posso respirar. Ricardo se virou para ela. Os reflexos dourados nos olhos dele pareciam pequenas estrelas. E você merece respirar, merece viver, merece paz. Era simples. Mas nela, a frase abriu um nó que ela carregava há anos. Ricardo deu um passo à frente. Posso te contar uma coisa. A voz dele era baixa, profunda, como um contrabaixo. Claro, ela respondeu, sentindo o coração se elevar no peito. Ele olhou para as próprias mãos por um instante, um gesto raro em alguém tão seguro. Eu não achei que fosse sentir algo de novo. O coração dela bateu forte, mas ele continuou firme e sincero. Depois que perdi minha esposa, achei que minha vida tinha parado ali. Passei anos trabalhando demais, fugindo de tudo que pudesse me lembrar do que eu perdi. Até que você apareceu naquele café, com seus desenhos caindo no chão, e aquele olhar de alguém tentando se manter inteira, mesmo quebrada por dentro. O mundo pareceu diminuir o volume ao redor, e quando te vi ali, ele disse, voz tão suave quanto a noite, algo em mim acordou. Débora levou a mão ao peito, como se o coração tentasse avançar para ele. Ricardo. Mas ele ergueu a mão de leve, não para impedir, mas para pedir um instante. Débora, ele sussurrou, aproximando-se um pouco mais. Percebi que quando você fala, meu silêncio encontra ordem. Quando você sorri, meu coração encontra ritmo. E quando você sofre, tudo o que eu quero é ser o lugar onde você descansa. Uma onda de emoção subiu nela, como o mar de Copacabana em noite de vento forte. E ainda assim ele não terminou. Eu achei que nunca mais fosse ter coragem de amar. Mas você me ensinou que viver é diferente de sobreviver. O corpo dela tremeu não de medo, mas porque aquelas palavras tocavam partes dela que ninguém jamais alcançou. Então Ricardo deu um passo para trás, deixando espaço entre eles. Não por dúvida, mas para que ela tivesse lugar para o que viria. Ele respirou fundo e se ajoelhou. Débora sentiu o coração parar por um segundo inteiro. O joelho dele tocou a pedra fria. A luz dourada iluminou seus ombros molhados de sereno, e seus olhos a encontraram com uma sinceridade tão pura que quase a derrubou. Ricardo tirou do bolso interno da camisa uma pequena caixa azul escura. Abriu-a devagar. Dentro um anel simples, delicado, não ostentoso, não brilhante demais, mas tão verdadeiro quanto ele. Débora Soares, ele disse com a voz trêmula, porém firme. Você aceita dividir sua vida comigo, não como alguém que precisa se completar, mas como alguém que quer caminhar ao lado. Ela levou a mão à boca. As lágrimas surgiram imediatas. Não lágrimas pesadas, mas gotas leves mornas que caíam como chuva de verão. Não era dor, era alívio, era plenitude, era amor sem exigências. Ricardo, a voz falhou. Mas ele esperou, sempre esperava. Ela respirou fundo, pela primeira vez na vida, sem peso, sem sombra, sem medo. E então sim, ela disse, a voz líquida mais segura. Sim, Ricardo, eu aceito. Em um instante ele se levantou e a envolveu em um abraço forte, não um abraço de posse, mas de abrigo. O tipo de abraço que recolhe todos os pedaços partidos e diz, ficam comigo, eu seguro. Ele encostou a testa na dela, respirando junto. Obrigada, murmurou, por confiar em mim, por confiar em você mesma. Ela riu entre lágrimas. Eu achei que nunca mais conseguiria amar sem medo. E agora... Agora... Ela sussurrou. Eu quero viver. Eles se beijaram, um beijo lento, profundo, feito de cura. Não era paixão urgente. Era promessa. Era pertença. Era luz encontrada depois de tanta escuridão.
A luz dourada de Santa Teresa envolveu os dois, como se aquele momento estivesse escrito em algum lugar desde muito antes de se conhecerem. Ricardo colocou o anel no dedo dela. Serviu perfeitamente como se tivesse sido feito para ela, antes mesmo que ela imaginasse usá-lo. Ela olhou para o anel brilhando suave e percebeu aquele. Não era um anel substituindo o outro, mas o primeiro anel, colocado na mão da mulher, que ela se tornou. Não uma mulher abandonada, mas uma mulher que se encontrou. Ricardo segurou a mão dela. Vamos para casa. Ela assentiu. E os dois desceram juntos a ladeira de Santa Teresa, de mãos dadas, enquanto os lampiões dourados pareciam segui-los como pétalas de luz caindo do céu. Não era o final. Era o início da parte mais bonita, o trecho em que dois corações escolhem um ao outro, não para tapar buracos, mas para criar luz juntos. Naquela manhã, o sol derramava-se sobre o mar de Copacabana como ouro líquido tão bonito que parecia que a própria natureza estava preparando um palco para algo sagrado. As ondas formavam faixas finas de espuma branca, batendo na areia em um ritmo tão constante que mais parecia o coração do rio, pronto para testemunhar uma nova promessa. O vento trazia cheiro de sal, um leve aroma de protetor solar dos corredores matinais e o perfume de café das barracas que abriam ao amanhecer. Mas havia algo diferente no ar. A praia brilhava não apenas por causa do sol, mas pela renascida de um coração que um dia havia sido esmagado sem piedade. Um coração que agora entrava num novo capítulo sem medo, sem tremor, cheio de liberdade. No quarto pequeno com vista para o mar, Débora ficou diante do espelho tocando suavemente o tecido branco familiar. O vestido de casamento. Aquele mesmo vestido que a fizera chorar, até secar, que a fizera se sentir pequena, humilhada e abandonada. Mas hoje, ele contava outra história. Hoje Débora o vestia, não como quem revive um sonho destruído, mas como quem veste sua própria vitória. Ela alisou a renda com delicadeza, sentindo em cada detalhe uma versão mais profunda e luminosa de si mesma, mais forte, mais inteira. A luz do sol refletia no espelho, lembrando-a de que qualquer escuridão pode ser rasgada quando encontramos a luz certa. Clara entrou no quarto segurando um buquê de flores brancas com orquídeas lilazes. Ao ver Débora vestida de noiva, ela parou, levou a mão à boca. Meu Deus! Débora! Sua voz falhou pela emoção. Você está radiante. Débora sorriu um sorriso que fazia seus olhos se curvarem ligeiramente, um sorriso que Clara não via havia anos. Eu finalmente estou vivendo, Clara. Os olhos da amiga imediatamente se encheram d'água. Ela a abraçou forte como se quisesse guardar aquele momento no peito para sempre. Eu disse, Clara murmurou rindo em meio às lágrimas. Eu disse que um dia você ia olhar para trás e agradecer por não ter casado com aquele idiota. Débora soltou um riso suave. Eu agradeço todos os dias. Elas ficaram abraçadas em silêncio, permitindo que o calor da amizade curasse o que o amor antigo jamais conseguiu alcançar. Quando Débora saiu para a praia, o véu balançou com o vento leve, parecendo asas de pássaros brancos. Tudo estava preparado. Cadeiras brancas, simples um arco de madeira, decorado com flores e folhagens, e atrás, o oceano inteiro, azul vasto como uma porta aberta para o futuro. Os convidados formavam duas fileiras, criando uma cerimônia íntima, longe do luxo que Rodrigo teria exigido. Este casamento não era um espetáculo. Era uma afirmação que do estilhaço nasce força e da dor nasce escolha. Quando o som de uma guitarra dedilhou uma bossa nova suave, todos se voltaram. Débora começou a caminhar. Cada passo era um fechamento de capítulo. O passo sobre a vergonha, o passo sobre o medo, sobre as noites de choro, sobre as palavras que cortaram, sobre a sombra de um homem que tentou diminuí-la. Então ela ouviu.
Ricardo sob o arco de madeira, com um terno azul escuro elegante, sem ostentação. Mas não era o terno que a fez parar. Era o olhar dele profundo como o mar ao amanhecer. O olhar de um homem que já conheceu a perda, mas que ainda tinha espaço para amar, proteger e acolher. Ao vê-la, a emoção fez sua expressão tremer, e Débora nunca o tinha visto assim. Quando ela chegou perto, Ricardo estendeu-lhe a mão, não como alguém que toma posse, mas como alguém que abre caminho. Ela colocou sua mão na dele. E sentiu ali, estava alguém real inteiro presente. O celebrante começou a cerimônia, mas para Débora tudo soava distante. O que importava estava ali nas mãos entrelaçadas no ar salgado, no olhar que prometia mais que palavras. Quando chegou a vez de Ricardo, ele inspirou fundo. Débora começou com a voz baixa. Eu não prometo uma vida perfeita, porque a vida não é assim. Mas eu prometo algo maior que em cada passo, cada luta, cada silêncio e cada sorriso. Você nunca vai caminhar sozinha. Ele segurou as mãos dela com firmeza. Você me ensinou que o amor não precisa ser tempestade, que às vezes o amor é só respirar junto. E hoje, diante desse mar que já viu tantas histórias começarem e terminarem, eu escolho viver a minha, com você. Os olhos dele brilhavam, e essa é a escolha mais bonita da minha vida. As lágrimas de Débora caíram, mas eram lágrimas de quem finalmente vê o sol, depois de uma noite longa demais. Quando chegou sua vez, ela precisou de alguns segundos para respirar. Olhou para ele, e sua voz saiu suave, porém firme, como vela ao vento. Ricardo. Eu achei que o amor tinha acabado para mim. Achei que eu estava quebrada demais para amar de novo. O vento puxou suavemente o véu. Mas você apareceu. Não para me resgatar, não para me convencer, mas para me lembrar que eu não precisava ser outra pessoa para ser amada. Ela tocou a mão dele. Você me olhou como se eu fosse suficiente, quando eu mesma acreditava que não era. Ricardo encostou a mão no rosto dela não para limpar lágrimas, mas para deixá-la sentir cada emoção. Hoje Ricardo continuou, eu escolho caminhar com você. Não porque eu preciso, mas porque eu quero. Porque você é minha casa. E porque ao seu lado, até o silêncio tem luz. As ondas se ergueram e quebraram numa harmonia que parecia aplaudir. Clara chorava abertamente. Alguns convidados também. O celebrante sorriu. Podem se beijar. Ricardo envolveu Débora com cuidado, a mão firme atrás do pescoço, como quem segura um mundo precioso. O beijo não foi urgente. Foi profundo. Um beijo de cura. Um beijo de alma. As palmas estouraram ao redor, mas Débora só ouvia seu próprio coração forte, livre e seguro. O coração que Rodrigo jurou que não era suficiente. E ali, sob o sol de Copacabana, ela sabia que ele estava errado desde o começo. A festa seguiu na praia com luzes amarelas acesas ao entardecer. Clara erguendo a taça com olhos marejados. Ricardo segurando sua mão sob a mesa. Risadas misturadas ao som das ondas. Lanternas tremulando ao vento. Débora olhou ao redor e percebeu que não havia mais espaços vazios dentro dela. Nenhum eco da dor. Nenhuma sombra. Apenas presença. Apenas agora. Apenas brilho. Quando a festa quase acabou, Ricardo a puxou para caminhar pela areia. As luzes dos hotéis refletiam na água escura, como constelações invertidas. Ela caminhava descalça à barra do vestido úmida, de tocar as ondas, e gostou, porque era o mundo tocando sua nova vida. Tá feliz? Ricardo perguntou. Muito, ela respondeu. E você? Ele sorriu. Eu tô vivendo. E isso já é muito. Ela apoiou a cabeça no ombro dele. Agora começa. Ele sussurrou. Não termina. Começa. Débora sorriu. Começa. Sob o céu estrelado do rio, ela soube que nenhuma palavra de Rodrigo podia alcançá-la mais. Nenhuma sombra podia puxá-la de volta. Nenhuma dor antiga tinha mais força. Ela havia renascido.
Não por causa de Ricardo, mas por causa dela mesma. Ricardo apenas chegou, no instante certo, para testemunhar a luz que ela reconstruiu com suas próprias mãos, seu próprio coração, sua própria coragem. E ao som das ondas de Copacabana batendo na areia, Débora entendeu que o amor não foi o que a salvou. O amor foi o que ela mereceu, depois que se salvou.